Quem já não se perguntou por que um tão rico e o outro tão pobre? Por que que um tem tudo e o outro não tem nada? Quando a gente se pergunta assim, a gente questiona Deus, não é? Mas por que que Deus permite isso? Por que Deus permite um tão pobre, sem nada, miserável, que precisa de ajuda para tudo, e o outro que tem dinheiro em abundância, coisas em abundância? Mas não adianta que a gente se questione com isso, porque nós não vamos conseguir resolver essa questão. Porque esta questão só é resolvida pelas leis da reencarnação. Então a gente vai explanar aqui um pouquinho, para que a gente compreenda um pouco o que a doutrina vai nos revelar agora. Aí nos diz assim, ó. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura resolver em vão, desde que se considere apenas a vida atual. Por isso que eu disse que as respostas estão na reencarnação. Porque se a gente for somente por essa nossa existência, nós vamos crer que Deus é injusto, né? Que deu demais para um e nada para o outro, tá? É por isso que eu falei no princípio que a reencarnação é que explica essas diferenças. A principal questão que se apresenta é esta: porque todos os homens não são igualmente ricos. Eles não são por uma razão muito simples. Porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, e nem moderados e previdentes para conservar. Então, olha a resposta, né? Nem todos são inteligentes. Por quê? Nós sabemos que aqui é um planeta de provas e de expiações, não é? Então, vem para cá todos aqueles espíritos que precisam de aprendizado, assim como nós, né? No meio, Deus, nosso Pai, Ele manda para cá espíritos com um grau maior de inteligência para se destacarem e auxiliarem na evolução do planeta. E também aqui, muitos de nós que vêm para cá, se destaca por quê? Porque tem muita vontade, vai em busca, estuda, levanta às 5 horas da manhã, deita à meia-noite, quase não descansa, faz os seus estudos, faz a faculdade, faz uma pós, sobe, cresce na vida por méritos e pode enriquecer pelos seus próprios méritos. Agora, como está escrito aqui, se todos nós fôssemos ricos, será que saberíamos o que fazer com a riqueza? Porque a riqueza, ela não vem para nosso desfrute. Ela é uma grande provação para o homem. Porque pessoas com muito dinheiro na mão acabam se perdendo. E a riqueza, o objetivo da riqueza é para dividir. Então, como nós vemos, grandes empresários, o que eles fazem? Eles proporcionam empregos e garantia de sustento para muitas famílias. Esse é o objetivo da riqueza, a divisão, para que todos possam desfrutar do ganho, né? E nunca em benefício próprio. Então, muitos de nós, se tivéssemos aí a riqueza nas mãos, talvez nos perderíamos com ela, né? Seria uma grande provação para nós e não auxiliaríamos em nada na evolução do nosso planeta,
na evolução do nosso bairro, do nosso estado, de onde nós estamos. Tá? Então, por isso que explicou-se aqui, né? Nem todos estão preparados para tê-la. Tá? Seguindo. Essa matemática, está matematicamente demonstrado que se a riqueza fosse igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente. Supondo-se que essa divisão fosse feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo pelas diferenças de qualidade e de aptidão de cada um. Que, se isso fosse possível e durável, cada um tendo somente o necessário para viver, resultaria na destruição de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e bem-estar da humanidade. Então, vamos lá. Nesse parágrafo que fala, se todos nós tivéssemos uma porcentagem, né? Como se a gente desse um exemplo aí. Teve um prêmio de 10 milhões de reais na Mega Sena. E 10 milhões de pessoas ganharam. R$1 cada um. Né? Não se faria nada com o dinheiro, certo? Não é? Então, é necessário que haja essa diferença, porque aqueles que têm mais estão trabalhando para a evolução. Né? Então, nós vemos aí grandes construtores fazendo os edifícios, estão dando muitos empregos aí para os operários. E assim, todos aqueles que têm enriquecimento, né, vão contribuindo para a evolução do nosso próprio bairro mesmo. Nós vemos que quando vem alguma construção grande, um supermercado ou algo de grande porte, dá empregos às pessoas do bairro, movimenta, circula a energia do dinheiro ali naquele local e tudo se movimenta. Então, o dinheiro, muitas pessoas, às vezes, acabam falando mal do dinheiro, né? Mas nós não temos que falar mal, nós temos que agradecer, porque ele é a moeda do nosso planeta. Sem ele, não vivemos. Mas também temos que saber como viver com ele, né? Para que a gente possa prosperar, sempre com gratidão pelo que temos e até pelo que não temos, porque há de vir. Tá? Vamos continuar. Que ao supor que ela daria a cada um o necessário, não haveria mais o estímulo que impulsionaria o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Né? Aqui está falando que se todo mundo tivesse uma partezinha pequenininha, quem que ia ter estímulo para querer mais? Todo mundo ia se conformar, porque todo mundo seria igual, né? E quando nós, às vezes, somos menores ou pequenos, né, mediante a posição financeira, às vezes ambicionamos mais, uma ambição sincera de querer mais, mas não para prejudicar o outro, e sim para a nossa evolução. Então, se essa parte fosse igual a todos, ninguém ambicionaria mais nada e o nosso planeta ia continuar na mesma, né? Não teria a evolução. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que dali ela se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitindo-se isso, pergunta-se: por que Deus a dá a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? É novamente uma prova de sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele chegasse, por sua própria ação, a estabelecer a diferença entre o bem e o mal, de tal forma que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços e da sua própria vontade. Então tá,
né, nós muitas vezes nos perguntamos, né, quando vemos a atual situação política do nosso país, e onde vemos que alguns têm demais agora, né? Demais. Mas optaram por caminhos maus para terem isso para si próprio, né? Então, como diz aqui no Evangelho, por que é que Deus permite que pessoas assim tenham essa condição? E isso, para esses espíritos encarnados, são uma grande prova do qual eles estão sendo reprovados. Porque estão buscando isso para enriquecimento próprio e não dividi-los como nós falamos. O homem não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, porque seria apenas um ser passivo e irresponsável, como os animais. A riqueza é um meio de colocá-lo à prova moralmente, mas como ela é, ao mesmo tempo, um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique por muito tempo improdutiva. E eis porque a transfere incessantemente. Cada qual deve possuí-la para aprender a utilizá-la e demonstrar que uso dela saberá fazer. Mas há uma impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo. Se todas as pessoas a possuíssem, ninguém trabalharia. E o melhoramento da terra sofreria com isso. Essa é a razão de cada um possuir por sua vez. Desta maneira, aquele que hoje não a tem, já a teve, ou terá em uma outra existência. E outro que a tem agora, poderá não ter mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo como é, determina a cada um trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova de paciência e resignação. A riqueza é para outros a prova de caridade e abnegação. Esse é um tema que eu tenho dificuldade de explanar. Por quê? Porque eu tenho uma opinião um pouco divergente. Pela minha própria formação, eu sempre fui uma pessoa voltada para a esquerda. Eu fui militante do PT, fui um socialista, e para mim, na minha visão, todo mundo deveria ser igual. Todos deveríamos ter o mesmo, o suficiente, com dignidade, todos repartir o pão. Então, quando aqui se diz que a riqueza é necessária e deve haver ricos e pobres, eu fico pensando, mas por que será que tem que ser assim? Jesus não veio nos mostrar que temos que repartir, que temos que ser solidários, dividir tudo? Sim, mas por outro lado isso me faz pensar, e talvez acho que vocês também vão chegar a essa mesma conclusão, que o texto quer deixar claro que se todos nós fôssemos iguais, não haveria progresso, porque as sociedades têm o costume de se acomodarem. Aí eu fiquei pensando, quando eu li esse texto, nas sociedades, por exemplo, indígenas, onde lá todo mundo tem tudo igual. Só que eles vivem primitivamente, né? Todos eles não almejam coisas, progredir tanto, exceto agora que eles estão fazendo contato com a civilização branca e estão querendo as coisas que nós temos hoje. Mas assim, ao meio natural, eles ficam satisfeitos com aquilo. E qual é o nosso caminho? É o progresso, é a evolução. E para isso precisamos de estímulos. Então, o que eu entendo é assim, que no futuro, quando nós passarmos desse planeta para um planeta mais evoluído, não será mais necessário esse tipo de prova, ou esse tipo de disputas, onde haverá fracos e fortes. E sim, as pessoas vão se ajudar, e aqueles que tiver mais ajudará aqueles que têm menos. O problema da riqueza não é a riqueza em si, mas é o que se faz com ela. Porque se as pessoas, aqueles que detêm o poder, que, como diz aqui no texto, é temporário, ele circula de uma mão para outra,
se ele soubesse utilizá-la com retidão, com honestidade, muito bem ele faria para muitas pessoas. Porque a gente sabe, tem pessoas que são empreendedoras, que gostam realmente de estar liderando, fazendo, acontecendo. E outras se dão bem como trabalhadores, gostam. Eles não têm aquela aptidão para comandar, para liderar. Eles querem realmente, eles são bons trabalhadores, fazem com amor aquilo. Mas eles ainda não estão naquele nível. Por isso que há essas diferenças. Porque somos espíritos em níveis diferentes de evolução. E somos colocados juntos para um auxiliar o outro. Mas como a nossa sociedade ainda está caminhando, nós temos essa diferença. Mas quando os homens realmente perceberem que a riqueza é para o progresso e não para um bem pessoal daquela pessoa, para ela se vangloriar, para almejar só o seu egoísmo próprio, seu amor próprio, aí a riqueza realmente será útil como ela deve ser. Tem um livro chamado O Céu e o Inferno, é um dos livros da codificação. E nesse livro são contadas experiências de vários espíritos, desde do sofredor até aquele que foi iluminado. E uma das mensagens lá me chamou a atenção. Foi justamente de uma senhora que era muito rica. Ela era, não se lembra se era uma duquesa, que da época que foi transmitidas as mensagens, era a época que ainda tinha bastante a aristocracia. E essa duquesa, ela tinha por hábito auxiliar a todas as pessoas da comunidade. E ela o fazia pessoalmente. Ela pegava seus bens e ia distribuir aos pobres. E não só distribuía, mas ela também dava uma palavra de conforto, conversava com aquelas pessoas necessitadas, perguntava como estava a sua família. Realmente ela assim, se doava. E todos achavam aquilo um absurdo. Como uma mulher de classe, sangue azul, estava se misturando com a plebe. Mas ela fazia aquilo de coração. E levava a sua filha junto, porque ela queria dar o exemplo. O seu marido, reclamava muito com ela, dizendo: você está nos sujando o nosso nome, se misturando com essa plebe. Você precisa fazer parte da nossa casta. Mas ela falava: não, mas eu não vejo necessidade da gente fazer essas festas suntuosas, porque eles tinham que fazer. A sociedade exigia que eles, nos seus valores sociais, tinha que fazer as festas. Ela falava: mas para que eu vou gastar tantos recursos se eu posso ajudar tantas pessoas? E ela acabava tendo atrito com seu marido. Aí ela desencarnou e foi feita a comunicação com ela. E eles perguntaram onde que ela estava. Ela disse que estava num local que não existia palavras para descrever de tão maravilhoso. Na Terra não tinha nada igual. E ela tinha dificuldade de descrever aquilo, porque ela realmente estava naquilo que a gente pode chamar de paraíso. Mas, como sempre a doutrina explica, não um paraíso de beatitude, de ficar observando, mas sim um local que ela participava das glórias de Deus. E foi perguntado para ela, por que na sua encarnação ela agia dessa forma. Ela disse que foi a última encarnação dela na Terra. E ela pediu como provação, como prova, a riqueza. E segundo o que ela explica no livro, a riqueza é a mais difícil das provações. Por mais que a gente pense, não, é lógico, a pobreza, a miséria, o sofrimento, isso é muito mais difícil de suportar. Mas não é. É mais difícil você vencer a riqueza, porque as tentações são muitas. Você tem acesso a tudo, todos os bens materiais, todas as tentações, todos os tipos de vícios. Então, realmente é muito difícil vencer a provação da riqueza. E ela venceu
com muita galardia, com muito amor. E por isso ela conseguiu a vitória e ela não precisava mais encarnar na Terra, só em mundos melhores, a menos que ela quisesse estar aqui em missão. Porque aos espíritos que conseguem se elevar, eles têm essa escolha. Como Bezerra de Menezes também teve essa escolha. Depois do desencarne dele, ele foi convidado para ir para um mundo bem mais evoluído. Porém, ele disse, não, enquanto houver um sofredor na Terra, eu quero estar junto a eles. Então, Maria, se eu não me engano, foi Maria que permitiu que ele ficasse aqui. Então é isso, pessoal. A riqueza, ela é um grande bem, se nós soubermos usar com parcimônia, com inteligência e para o bem comum. Ao contrário, se a gente usa para o nosso enriquecimento ilícito, fazendo mau uso dela, como nós estamos tendo vários exemplos aí realmente essas pessoas estarão involuindo, se posso usar esse termo. Elas irão ter que retornar novamente na situação inversa, porque a riqueza é temporária. Você pode, um momento, ser rico, como eu falei, como também, em outros momentos, você voltar na pobreza. E para também esclarecer isso, nesse próprio livro, O Céu e o Inferno, também tem o depoimento de uma pessoa que na Terra foi um sofredor. Ele era um miserável, um mendigo, e ele tinha por hábito colher donativos, e as pessoas notavam que ele tinha uma diferença no seu colocar, no seu caminhar. Ele tinha um jeito de galardia, um jeito de uma pessoa de estirpe, mesmo sendo um mendigo. E todo mundo o apelidaram de príncipe dos mendigos. Esse também desencarnou. E também foi feita a comunicação com ele, e foi perguntado para ele por que ele agia daquela forma. Aí ele disse que na encarnação anterior àquela, ele tinha sido um cara muito rico, uma pessoa muito rica, que teve muitas posses, mas que sempre usou o dinheiro para si próprio, e inclusive cobrava impostos dos seus súditos. E todos aqueles miseráveis que por acaso estavam nos seus domínios, eles os expulsava, porque ele falava que eu não quero esse tipo de gente aqui no meu reino, porque eles só trazem má fama para o meu reino. E quando ele desencarnou, ele, tendo contato com o mundo espiritual, vendo os seus erros, vendo a oportunidade que ele perdeu, ele solicitou uma nova oportunidade e veio então como miserável. Só que nesta encarnação ele era miserável, mas ele mantinha as características da sua vida anterior. Porém, ele fez todas as arrecadações que ele fazia, ele ajudava os pobres. Ele dividia com todos os miseráveis. E com isso ele conseguiu resgatar o seu karma e melhorou a sua posição. Então aí você vê dois exemplos de riqueza e de miséria, e o bom e o mau uso delas. Então nesse capítulo, o Evangelho aqui procura mostrar para a gente com muita propriedade como a gente deve agir. E saber que essas diferenças existem, mas sempre para o nosso progresso. E oxalá um dia nós tenhamos a possibilidade de que não precisemos mais dessas provas, que todos nós realmente sejamos irmãos, que possamos nos ajudar, e que isso não seja motivo de que fiquemos apáticos, e sim procuremos cada vez mais crescer, nos melhorar e ajudar cada um sempre. Então nós vamos agora, como se estivéssemos fazendo evangelho no lar, levar essa energia para os nossos lares. Lembrando que cada um de nós é o condutor dessa energia.
E essa energia, ela é conduzida pelo nosso pensamento. Então, agora no início do Evangelho, vou pedir para que todos liguem seus pensamentos em seus lares, nas pessoas que estão lá aguardando, para que também, assim como nós, possam receber essa energia que está aqui presente, tá bom? Então vamos lá, convido a todos a fecharem os olhos agora. E nesse momento de gratidão pela oportunidade do aprendizado, onde nós vamos nos reportando a Jesus para dizer a Ele o quão valioso foi a lição desta noite, para que nunca nos revoltemos pelas diferenças que existem neste plano onde momentaneamente estamos estagiando. E vamos pedindo também a essa equipe que está aqui conosco nesse instante, esta equipe que é guiada por Jesus, porque é Ele que nos permite que tudo isso aconteça. Então nós vamos agora convidando esta equipe da Fraternidade Irmã Maria e convidando também nosso Mestre Jesus. Pois Ele disse que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá Ele estaria. Então Ele emana para nós o seu amor, a sua paz, seu equilíbrio, as suas virtudes são emanadas para nós. Então nós vamos mentalizando agora a entrada do nosso lar, a porta, o portão, o quintal, a porta do apartamento, seja como for. E nós vamos abrir, convidando essa luz para entrar conosco. E vamos dizendo: entra na minha casa, Senhor. E vamos mostrando a esta equipe todos os ambientes da nossa casa. Os quartos, a cozinha, a sala, o banheiro, os banheiros, a lavanderia, todos os ambientes que existem dentro do nosso lar. E esta luz caminha junto conosco, iluminando todas as paredes, todos os cantos. Se tivermos espaços externos, quintal, aquele quartinho onde a gente guarda as coisas que já não nos servem mais. Todos os ambientes neste momento recebem esta luz. E nós vamos pedindo que esta luz que nos ilumina nosso ambiente, ilumina a todas as pessoas que estão lá neste momento, possa também retirar dos nossos cômodos energias negativas que nós, muitas vezes, em momento de desequilíbrio, soamos palavras indesejáveis, brigas, discussões, palavras de baixo calão. Tudo isso gera uma energia negativa que se impregna em nossas paredes, faz o ambiente da nossa casa ficar pesado.
Então nós pedimos amorosamente a esta equipe que possa retirar todas essas impregnações, para que lá se mantenha a luz, com muita paz, com muita união, com muita harmonia, com muito amor. Mas também nos responsabilizamos por manter tudo isso que estamos fazendo, por esse trabalho que essa espiritualidade amorosa está tendo em nossos lares agora. Pedimos que esta luz também se expanda por todos os seres vivos da nossa casa, as plantas, os animais, todos os seres vivos recebendo esta luz. E como a água é um grande alimento do nosso corpo, nós pedimos a essa equipe que possam, unidos a nós neste momento, onde a nossa parte também é muito grande. Então vamos mentalizando o local aonde saciamos a sede. É o filtro, é o galão, é a torneira, é a caixa d'água toda, aonde nós vamos levar o nosso pensamento com muito amor, unidos com esses nossos irmãos espirituais, pedindo a Deus que abençoe aquela água, que ela possa ser alimentada com fluidos benéficos para a nossa saúde física, emocional, espiritual, que ela possa também se tornar um remédio para os nossos males, os males do corpo, os males da alma. E assim, o nosso lar está abençoado, a nossa água abençoada e cheia de fluidos benéficos. Nossas plantas, nossos animaizinhos, nossos parentes, amigos, todos aqueles que estão dentro do nosso lar nesse instante, também estão recebendo esta grande bênção de luz. Então nós agradecemos a esta equipe, com muita gratidão, nós vamos retornando nosso pensamento ao nosso salão onde estamos agora. E esses nossos irmãos espirituais nos acompanham em retorno a esta casa, aonde continuam os nossos tratamentos. Então nós vamos encerrando, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de aprendizado do Evangelho e mais uma oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, rogando a Ele as bênçãos aos nossos lares. Graças a Deus. Assim seja.